Olá, o nosso Questão de Ordem de hoje é especial. Estamos na Casa Juscelino, em Diamantina, Minas Gerais, para bater um papo com o Serafim Jardim, fundador da casa, amigo do ex-presidente, e que nos dá a honra de bater esse papo aqui na Biblioteca da Casa, que é um museu que guarda muito da memória do ex-presidente da República. Serafim, muito obrigado por ter nos recebido aqui no museu. Eu que agradeço a sua presença e estou muito honrado em estar hoje aqui com você, que irá receber a medalha Juscelino Kubitschek de Oliveira por merecimento. Veja você, meu caro Walter, em 1976, no ano que o presidente faleceu num acidente provocado, ele me pediu dois favores, que era comprar a casa dele aqui em Diamantina, que ele queria restaurar para quando ele viesse a Diamantina, ficasse hospedado na casa. E uma carta para a sua amiga Vera Brant, a nossa grande amiga brasileira. Pois bem, 13 dias depois acontece o acidente provocado e nós perdemos o nosso JK. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, no pedido dele. E durante 9 anos eu lutei para que eu conseguisse a desapropriação da casa. E não foi fácil, não. Foi muito difícil. E eu consegui desapropriar a casa e, em 1985, eu inaugurava com a presença de 2 governadores e 3 ministros do Estado e vários deputados, senadores. Foi uma festa aqui em Diamantina, a presença da Marcela Kubitschek e do seu esposo Rodrigo Lopes. Pois bem, estou aqui na casa há mais de 40 anos, né? E falar do JK, eu costumo dizer que muitas vezes você está falando do Rio Seguinte, você fica uma você caso de previdência. Tentaremos aproveitar ao máximo esse espaço para poder, enfim, sondar com o Serafim a imagem de Juscelino, principalmente no contexto da agricultura brasileira, já que nós estamos aqui no AgroMais. Então, Juscelino governou o Brasil de 56 a 61. Como é que era a relação dele com o meio rural brasileiro, com a agricultura, Serafim? Ele foi uma pessoa que sempre olhou para a agricultura e para a pecuária. Mas, muitas vezes, eu tinha parentes que tinham fazenda e dizia, poxa, o presidente está olhando para a parte da indústria, não olha para a parte de cultura. Então, ele dizia para mim, olha, Serafim, eu tenho de abrir estrada, eu tenho de dar força à indústria, porque o Brasil não construía nada, né? Não produzia nada. Até uma enxada, uma picareta, nós não fazíamos. Nós adquirimos de outros países. Veja você, o Juscelino, quando assume a presidência da República, ele pega um país subdesenvolvido, mas ele falava muito sobre a agricultura e sobre a pecuária. Mas ele tinha de fazer alguma coisa que era o início. Pois bem, ele fez a meta, porque quando em 1956, ele assume a presidência da República, ele encontra um país onde tinha 800 quilômetros de estrada asfaltada. Hoje nós temos mais de 250 mil quilômetros asfaltados. 800 quilômetros, nós não produzimos nada. Nós éramos conhecidos como Rio Capital Buenos Aires, né? Ele assume, modifica tudo isso. Quando ele deixa a presidência da República, ele já deixou por mais de 14 mil quilômetros de asfalto. Veja você, o Brasil, né? Era aquele Brasil que cresceu. Durante os 5 anos do JK, nós fomos campeões mundiais de futebol,
campeões de Wembley com o Marister Bueno, campeão de boxe, tudo mundial, com O Éder. o Éder Joffre, campeão de pulo e distância com a Ademar Ferreira da Silva, né? Nasceu a bossa nova, o cinema novo, o Brasil era outro, completamente diferente. Mas veja você, isso foi durante os 5 anos de governo de JK. Em 1965, ele pretendia voltar à presidência da República. Então, ele dizia para nós, olha, eu fiz 50 anos em 5. Se for no meu governo de 65, olhar para a agricultura e para a pecuária. Então, ele já tinha os dizia 5 anos de fartura, 50 anos, não, 5 anos de agricultura, 50 anos de fartura. Talvez tenha percebido o presidente que naquele primeiro mandato, ou no único mandato que teve, o foco foi a indústria, e naquele eventual que poderia ser um segundo mandato, ele daria um foco para a agricultura. Porque naqueles anos que o presidente foi presidente da República, o Brasil também, naquela década de 50, se passava muita fome, né? Principalmente na região Nordeste. O presidente olhava, tinha essa sensibilidade para esse tema da fome? Tem uma revista, né, da antiga, que é de 1959, chama Geográfica Universal, onde fala sobre um presidente, o que ele faz pelo Piauí. Porque o Piauí era o estado mais pobre que nós tínhamos. E o presidente, então, vai num congresso na Paraíba, onde ele encontra com o bispo, Se não me engano, era Dom Avelar Brandão, era isso? Dom Avelar Brandão. Ele encontra com... E o Dom Avelar, então, conta para ele o que estava se acontecendo naquela região, que era um vale da pobreza, né? Pois bem, o Juscelino, o que o Juscelino faz? O Juscelino imediatamente autoriza o núcleo de colonização agrícola, né, através do INDA, Que era um instituto de reforma. Nacional de Desenvolvimento Agrícola. Pois bem, só um homem, inclusive, Dovelar diz o seguinte: só um homem de visão como ele podia tomar uma atitude tão corajosa. Então, o Juscelino já olhava naquela época para a agricultura. E existe uma fase também interessante, porque o Juscelino, quando jovem, gostava de passar as férias na fazenda do avô dele. Aqui em Minas. Até tinha Diamantina. de Diamantina. E lá ele conversava com relação ao que ele podia plantar. Então, ele ia, muitas vezes, até sem as férias, que ele tinha uma oportunidade, ele ia para a fazenda do pai da dona Júlia. O volta do exílio, o presidente, ele também adquire uma fazenda perto de Brasília, Sim. em Lusiânia. Sim. Ele tinha, inclusive essa fazenda, a gente tem até imagens, vamos mostrar para vocês. Essa fazenda tem, inclusive, uma casa que foi projetada por Niemeyer. Não sei se você chegou a conhecer essa fazenda. Foi lá, né? Ele mesmo. Ele tinha mania. Quando a gente ficava na fazenda, ele era o primeiro a levantar Para acordar todo mundo, né? E ele cultivava alguma coisa? Ele cultivava. Ele teve uma época que ele plantou batata e colheu bastante batata. E ele, na fazenda, tinha várias coisas. Ele adorava
ele montava no cavalo e saía. Tem várias fotos dele montado a cavalo, passeando pela fazenda, né? Tem uma curiosidade que eu queria que você contasse, que é o porquê que ele comprou essa fazenda. Sim. O que aconteceu, que eu acompanhei o presidente durante todo esse tempo, porque quando ele volta do exílio, em 1967, ele me escolhe para que eu ficasse ao lado dele, como acabou o Wilson Frade, que era um colunista de Belo Horizonte, acabou colocando eu como secretário particular. Então, toda vez eu fui secretário particular. Então, as pessoas... Mas eu nunca fui um secretário particular, sempre um amigo que estava sempre ao lado dele. Eu queria só interromper você, porque esse assunto é tão interessante, mas eu queria retomá-lo no próximo bloco. Eu estou aqui em Diamantina, Minas Gerais, na casa Juscelino, conversando com Serafim Jardim, que é o fundador dessa casa. Estamos aqui no museu, essa é a parte da biblioteca, e nós voltamos daqui a pouquinho com o Serafim Jardim contando como é que era a fazenda de Juscelino, lá em Lusiânia, perto, Goiás, perto de Brasília, e um pouco mais sobre a história do presidente Bossa Nova. É um instantinho só e a gente está de volta. O Questão de Ordem Especial de hoje está de volta. Estamos falando de Diamantina, Minas Gerais, da Casa Juscelino. É um museu que guarda a história, boa parte da história do presidente que governou o Brasil de 56 a 61. E quem está com a gente aqui conversando é o Serafim Jardim, o fundador da Casa Juscelino e também amigo do ex-presidente. No bloco anterior, a gente falava sobre a fazenda que o presidente comprou perto de Brasília, porque parece-me que o presidente não podia ir até Brasília e parece que a fazenda tinha uma visão de longe, né? Era isso? O presidente queria se aproximar de Brasília. Ele sabia, ele tinha receio de chegar em Brasília até ser preso, né? Que ele não podia fazer nada, né? E ele, então, passou a procurar uma fazenda perto de Brasília. Então, ele voou várias vezes, nós voamos, eu voei umas 2 vezes com ele. Essa que aconteceu o caso, o avião em pane, né? Pane de combustível, o piloto pede para descer em Brasília, a torre pergunta se estava no avião o ex-presidente do Juscelino Kubitschek. O piloto diz que sim, e a torre impede o avião do JK descer em Brasília. E ele acaba indo descer numa fazenda perto de Lusiânia. Já quase sem combustível. Já quase tem combustível. Eles queriam acabar com o presidente, porque, poxa, pane de combustível e não deixar o avião descer, é um absurdo, né? É um absurdo, é um crime. Pois bem, mas aí ele desce lá perto de Lusiânia, e não sei por que ele acaba comprando uma fazenda perto de Lusiânia, né? E a fazenda, ele transformou a fazenda, inclusive uma casa maravilhosa, que o projeto é de Oscar Niemeyer, e ele é interessante, o presidente. O presidente sempre gostou de água. Então, o que ele fez? Quando ele construiu a Pampulha, ele aumentou o lago, né? Quando ele construiu Brasília, ele fez o Lago Paranoá, né? E lá na fazenda ele fez um lago também. Existe aquele lago, não é tão grande, mas é um lago onde ele muitas vezes até uma canoinha assim, ele gostava. E uma capela bonitinha também. Uma capela foi feita, né, praticamente quando nasceu a neta dele, né, que hoje, a Julinha, que está em São Paulo, já deve ter lá 2 ou 3 filhos, já casou, né, e foi inaugurada, né, com a presença do Adolfo Bloch, que foi um grande amigo dele, e de todos os amigos, o coronel Afonso Leodoro, o César Prates, né, são figuras assim que ficaram marcadas na minha vida com o JK.
O ano que vem completam 50 anos da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Você tem uma tese e um livro que diz que Juscelino não foi apenas um acidente de carro. Você tem uma hipótese de que o presidente foi assassinado. Você tem alguma coisa, mudou alguma coisa nesse seu conceito ou você ainda tem essa... Quando eu pedi a abertura do caso JK, eu fiz uma carta ao presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo a reabertura do caso. O Fernando Henrique mandou para o Nelson Jobim, que era o seu ministro de Justiça. O Nelson, eu tive audiência com o Nelson Jobim, mas, passados uns dias, recebi dizendo que era impossível reabrir o caso, porque não tinha nada de novo. Eu, mais o Paulo Castelo Branco e um perito de Belo Horizonte da Polícia Civil, Carlos Alberto de Minas, os 3 mosqueteiros, nós fomos para Resende, pedimos a reabertura do processo, e é uma parte do processo, cheio de falhas, cheio de erros. Aí nós pedimos a reabertura, em 6 dias a procuradora reabriu o caso JK. Mas, infelizmente, eu iniciei muito tarde a reabertura, porque eu, muito amigo da família, Dona Sara não queria a reabertura, e eu, então, não podia mexer com reabertura. Mas, com a morte da Dona Sara em fevereiro de 96, em março, eu fui com o Paulo para Resende e pedimos a vista do processo e pedimos a reabertura. Por quê? Simplesmente o seguinte, hoje eu tenho certeza absoluta. Eu, inclusive, nas minhas palestras, eu sempre falo, e eu estou à procura da verdade. Veja bem, o Juscelino, ele vem de carro com o Geraldo, os dois, Geraldo Ribeiro e JK, e param na fazenda, no Hotel Fazenda. Esse Hotel Fazenda pertencia a um proprietário que criou o SNI. Pois bem, o Juscelino fica ali durante 40, 45 minutos. O Carlos Heitor Coni, ele me deu um depoimento, e nesse depoimento eu acredito muito, porque na minha reabertura eu pedi até exumação do corpo do Geraldo, onde foi encontrado o metal no crânio do Geraldo. Esse metal, eles disseram que era prego de caixão. Pois bem, mas o Coni conta que quando ele vai a Resende para poder fazer uma matéria sobre a morte do presidente, 2 dias depois do acidente, ele vai até a tal Hotel Fazenda e pergunta ao guardador de carro o que ele sabia sobre o carro do Juscelino. O guardador disse que quando o Geraldo dá a ré, pergunta a ele, mexeram no meu carro? Porque 3 minutos a 4 minutos depois que ele sai do Hotel Fazenda, ele morre. E coisas assim impressionantes, porque durante 272 dias, morreu Juscelino, Jango e Lacerda, os 3 líderes da Frente Ampla. E ninguém sabe de que eles morreram, até hoje. E tem uma carta também, que é muito importante, que é do Contreras, chefe do Serviço Nacional de Informações do Chile, para o Figueiredo, que era o chefe de Serviço de Informações do Brasil, que depois veio ser presidente da República. Onde o Contreras diz que o Jimmy Carter, que morreu há pouco tempo, o presidente dos Estados Unidos, né, faz uma carta dizendo, o Contreras dizendo que o Jimmy Carter iria dar a dois políticos do Cone Sul, Juscelino no Brasil e Orlando Letelier no Chile. Mataram Juscelino em agosto e mataram Orlando Letelier em setembro. Só que eles mataram Orlando Letelier em Washington, capital dos Estados Unidos. E o americano não deixa passar nada por debaixo do pano. Então, Contreras ficou 8 anos e meio preso
Morreu agora em 2015, deixando mais de 500 anos de cadeia. E os dois que colocaram a bomba no carro do Orlando Letelier, prisão perpétua. Devem estar presos até hoje ou já morreram na prisão. Agora, aqui no Brasil não aconteceu nada. Vamos aproveitar o tempo com o Serafim para poder tratar de algumas curiosidades, porque o presidente Juscelino talvez tenha sido o presidente mais, vamos dizer assim, a impressão que se passa é de um presidente alegre, que gostava de receber artista, gostava de dançar, gostava de música. É verdade. É verdade. Você acredita? O Juscelino, quando a gente, muitas vezes, em Belo Horizonte, íamos jantar num restaurante onde tinha uma musiquinha, nós éramos umas 10, 12 pessoas, ele chamava o garçom e falava assim, ó, põe aquela mesa ali que nós vamos dançar. Então ele era um homem sentimental, emotivo. Eu vi o Juscelino chorar umas 3 vezes, né? Inclusive, quando a mãe dele morre, eu estava na casa do cunhado dele, doutor Júlio Soares, com ele assistindo um programa de televisão pela TV Tucumã, Mineiros Frente a Frente, onde estava Diamantina e Divinópolis. Nós torcendo ali para Diamantina quando desce a pessoa que tomava conta da Dona Júlia, dizendo que ela estava sentindo mal. Ele sobe a escada correndo e lá ela tem um infarto e morre imediatamente. Ele ajoelha onde ela estava e, abraçado, ali ele ficou mais de 30 minutos. Chorou, abraçado a mãe dele. Ninguém conseguia tirá-lo. E outras vezes foi quando ele estava no exílio e conseguiu vir para o enterro da irmã dele, a Naná, a Maria da Conceição. Aliás, ele só tinha essa irmã, né? Só tinha essa irmã. O sofrimento do presidente foi demais. Ele sofreu. O que é que ele gostava de ler? Hein? O que gostava de ler? Ele gostava de ler tudo. Ele costumava dizer para nós, que a leitura foi uma das coisas mais importantes da vida dele. A leitura foi uma das coisas mais importantes da vida dele. Então eu tenho a minha visão de 4 coisas importantes para que ele chegasse onde ele chegou, que foi a leitura, o estudo dele do seminário de Diamantina, onde ele ficou 3 anos, né? O concurso que ele fez para telegrafista e passou e estudava durante o dia, não, trabalhava à noite e estudava durante o dia, e a ida dele fazer a especialização em Paris de urologia. Pois bem, ele em Paris, o que ele fez? Ele conheceu as principais capitais da Europa, foi até o Oriente Médio, quer dizer, ele vai em abril, mais ou menos, de 1930 e volta no final de 1930, onde já tinha terminado a Revolução de 30. Nós estamos quase chegando, mais umas 2 perguntinhas. O que ele gostava de comer e beber? Olha, ele gostava do frango a quiabo, né? o molho pardo, né? Ele, inclusive, eu vou te contar, eu já estou cansado de comer molho pardo, porque todo canto que ia de comer a coisa de almoçar, de jantar, era o molho pardo. Ou então chicornu. Amigo que era de Milton Nascimento e a música Peixe Vivo, né? O peixe vivo, ele conta, né? Ele gostava, adorava o peixe vivo, e eu discordo muitas vezes do que o Milton disse, né? O pessoal da esquina, porque eu estava presente naquele dia, em 1971, estava ao lado do presidente, e ele simplesmente, quando nós estávamos saindo do seminário, ele pergunta. O Fernando Brant estava presente. O Fernando Brant era o mais chegado a ele, chamava ele de Nonô, né? E ele então vira para o Fernando Brant e pede o Fernando para cantar para os padres, homenagear os padres. E vira para o Fernando e fala assim, mas não Peixe Vivo, porque toda hora nós estamos cantando Peixe Vivo. O Milton, eles falam que ele não gostava do Peixe Vivo. Isso não existe.
É o hino. Onde toca o Peixe Livre, você lembra do JK. Serafim, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de nos receber aqui, de prestar essa homenagem. A gente não faz propaganda de si mesmo, mas eu estou muito emocionado de estar aqui na Casa JK. Por indicação do Juscelino, estamos recebendo. O ano passado foi o Fernando Mitre, há 2 anos atrás, nosso diretor de jornalismo da Band, e esse ano também estou recebendo a medalha JK, o que me deixa muito honrado. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que tenho de agradecer a você. Primeiramente, você está recebendo a medalha Juscelino Kubitschek por merecimento, pelo seu trabalho, pelos seus 30 anos de Band. Então, você pode ter certeza que eu me sinto honrado com a sua presença aqui na Casa de JK. Serafim, eu quero agradecer imensamente essa entrevista que você concedeu para a gente. Muito obrigado por ter nos recebido aqui na Casa JK. E eu quero agradecer você que acompanhou de casa a entrevista com Serafim Jardim, fundador da Casa JK, amigo do ex-presidente. E a gente se vê na semana que vem, em mais um Questão de Ordem.